O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado e seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele tem toda a sua lógica dentro da continuidade daquilo que é o Evangelho de São Mateus. São Mateus iniciou o seu Evangelho, só para fazer uma recapitulação, contando a infância de Jesus. Depois do batismo de João, Jesus então sobe a montanha e faz o Sermão da Montanha. A partir do Sermão da Montanha, Jesus começa a fazer milagres e chamar discípulos. Do meio desses discípulos, então, ele escolhe os 12. Jesus enviou os 12 em missão. Os 12 voltaram, e nós ouvimos nesses dias os evangelhos de Jesus exultando de alegria. Eu vos louvo, Senhor, do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos as coisas que os seus apóstolos que pregaram o evangelho foram espalhando por aí. E Jesus então, ontem no Evangelho dizia, de braços abertos: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados debaixo dos vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, então, está se apresentando como aquele que é o novo Moisés, e mais do que Moisés, que apresenta uma nova lei e mais do que a antiga lei. Vinde a mim todos vós. Vejam, aqui é importante nós compreendermos isso. Compreendermos que Jesus, Ele quer nos dar uma nova religião. A religião do Antigo Testamento era boa, era válida, mas era preparatória. As pobres pessoas que estavam lá no Antigo Testamento deviam viver a lei e através de esforços bastante grandes, ajudados por Deus e pela graça, alcançar a santidade. Mas o esforço era grande. O fardo era grande. O Antigo Testamento é um jugo que, de certa forma, começou a oprimir as pessoas. Por quê? Porque como estava tudo baseado na observância da lei, os fariseus e os sumos sacerdotes, os sacerdotes que interpretavam a Bíblia, eles perderam de vista a parte mais importante da lei,
que é o fato de que Deus estava lá com a sua graça, com a sua misericórdia, para ajudar a realizar a lei. Esse é um fenômeno psicológico que acontece com os seres humanos depois do pecado original. Preste atenção nisso, que é importante agora isso que eu vou explicar, porque está em você. Você se converte, deixa o pecado. E você começa a fazer as coisas certas. E você sabe que você mudou de vida porque Deus é Deus, porque Ele é muito bom, você não dava conta de largar o pecado. E você vê que Deus ajudou você, que a graça estava lá e que você começou uma vida nova. Então, lá no início da sua conversão, você podia palpar, né? Podia sentir a presença de Deus que ajudava você. Agora você tem que viver uma vida boa. E você começa então a viver a lei de Deus e vai se esquecendo do Deus da lei. Vai vivendo a lei de Deus e se esquece que a graça está lá. Ou seja, que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus está lá sustentando aquela observância, sustentando aquela fidelidade. Você acorda na sexta de manhã para vir à missa, com aquele soninho, né? Cuiabá, esses dias está bem diferente de Cuiabá, está fresquinho, a cama está convidativa, a cama está apelando, está chamando assim, dizendo, fica, fica, fica. E você diz, não, tem a missa, eu tenho que ir. Lei, pão. Tudo bem, mas se você se esquece do outro lado, que existe ali uma força amorosa, uma graça que sustenta, um amor que chama, mesmo que você acorde sonâmbulo, existe alguém que não está dormindo, existe um amor que não cochila, nem dormita. Ele está conosco e nos chama, e nos ama, e nos quer, e nos sustenta. Essa é a realidade de Jesus que sustenta a nossa obra. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Toda ação, toda obra cristã, tudo aquilo que nós fazemos, nós sabemos que a nossa cruz não é pesada, porque existe um Cirineu que carrega conosco. Eu vos aliviarei. Aquele Cristo Redentor lá, sobre a Baía de Guanabara, com os braços abertos, e diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele está lá com os braços abertos para carregar a nossa cruz, para nos ajudar a carregar a nossa cruz. É a graça. Se você acorda sexta de manhã para vir à missa e vê somente o peso da observância, mas você não enxerga o convite amoroso e a graça que está lá sustentando, você está vendo somente um pedaço da história. Nós, batizados, somos esses sacerdotes da nova lei. Jesus, quando funda a igreja, ele funda com dois tipos de sacerdócio. Ou seja, o sacerdote é Jesus, ele é o sumo e eterno sacerdote. Existem duas formas de nós participarmos do seu sacerdócio. Uma é aquela do Padre Paulo, dos padres ordenados. Não é disso que eu estou falando hoje. É o sacerdócio que nos dá o sacrifício, a Eucaristia, o perdão dos pecados. Mas existe um outro tipo de sacerdócio. É o chamado sacerdócio passivo. O sacerdócio de quem quer, Deus modifica a sua alma para que você possa prestar o culto a Deus. A graça está lá para você poder fazer as coisas, para você poder amar. E esse é o verdadeiro culto a Deus.
onde o Cristo está lá sustentando você, sustentando nas suas tentações, sustentando nas suas angústias, nas suas dores. Ele está lá, sustentando você. E esse culto prestado a Deus no seu dia a dia, como batizado, amando Jesus, carregando a cruz, o fardo da família, dos filhos, dos seus deveres, das suas dívidas, das suas angústias. Esse sacerdócio está lá. Pois bem, Jesus diz assim, olha, também no Antigo Testamento tinha 2 sacerdócios. Tinha os sacerdotes que estavam lá no templo, que só eles podiam comer o pão do propiciatório. E tinha o Davi, que era um homem justo e agradável a Deus, não é? Que era o rei com seus companheiros. Pois bem, Davi ainda não havia sido coroado rei. Ele também estava prestando o seu culto a Deus. Ora, se Davi, para prestar culto a Deus e para servir a Deus, era um homem livre, se os sacerdotes, quando entram no templo, são homens livres, por que é que nós vamos amarrar agora os apóstolos que estão aí, que são os sacerdotes da nova aliança, que estão servindo alguém que é muito maior do que o templo, que é Jesus? Esse é o significado do Evangelho de hoje, enquanto interpretação. Mas a aplicação para nós que eu gostaria de fazer, é exatamente essa, de um contexto maior. O que significa dizer misericórdia eu quero e não sacrifício? Quer dizer o seguinte, que nos sacrifícios que nós oferecemos a Deus, tem por debaixo uma misericórdia que nos sustenta. A graça. Não olhe só um lado da moeda. Não olhe somente o fato de que você tem que obedecer, que você tem que fazer as coisas, que você tem que ser santo, que você tem que ser fiel, que você tem que ser casto, que você tem que ser paciente, que você tem que ser generoso. Se você olha só o lado da lei, sacrifício, você está enxergando só um lado que esmaga. Tem o outro lado, tem a misericórdia, tem a graça de Deus que está sustentando você para realizar isso. A graça de Deus está sustentando você para você poder fazer as coisas. Então, Jesus está conosco. Jesus, aquele que é maior do que o templo, porque Ele é o próprio Deus do templo, Ele está conosco em todos os lugares, para nós podermos realizar essas obras divinas, fazer coisas de Deus, amar, mas com um amor que nós não temos. Eu não tenho esse amor para dar. No exemplozinho bobo que eu dei, de manhã, está friozinho, o apelo da cama, quero ficar na cama. Você não tem esse amor para dar, de chegar a dizer, vou levantar e vou lá. Mas alguém está lá. Jesus está lá, com você, naquele momento de decisão. E Ele dá, Ele sustenta, Ele está dando para você aquele amor que você não tem. Se dê conta disso. Se dê conta da presença dEle sustentando o seu pequeno gesto de amor. Se você não enxerga isso, vai acontecer o que aconteceu com os fariseus no Antigo Testamento. Você vai ficar cansado e abatido, com fardos pesados, porque você vai, é só lei, e você não enxerga a presença da graça, o Cirineu, que é Jesus, que ajuda você a realizar aquelas obras, uma força que vem do alto. Então, vamos
viver realmente o Novo Testamento, o novo culto a Deus. Davi e os sacerdotes do Antigo Testamento viviam aquela forma antiga, que agora foi abolida. Agora Jesus está conosco no nosso culto a Deus para viver o nosso sacerdócio. O sacerdócio batismal, onde Ele está com você no dia a dia, sustentando suas obras de amor. O sacerdócio ministerial, onde Ele está como Padre, na hora que Ele oferece o sacrifício. Jesus está conosco. Misericórdia que sustenta o sacrifício.